Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Quem pode, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, pegue a palavra do Senhor. Abra no livro de Lucas, Novo Testamento. Livro de Lucas, capítulo de número 19. Leitura a partir do versículo de número 4. Oh, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Zaqueu, o publicano. É o título aqui dessa passagem da Bíblia. Fala a respeito deste homem. Aleluia. Por nome Zaqueu. Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 4. Bendito é o nosso Salvador Jesus. Hoje me convém pousar em tua casa. Oh, glória. Como canta, né? Regis Danese, entra na minha casa. Pode entrar na minha casa, Jesus, na minha vida. Mexe com minhas estruturas. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 4. Aquele que achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor está escrito assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e recebeu-o com alegria. Diga glória a Deus. Então hoje, início da tarde da terça-feira, é o segundo dia da campanha com o tema: hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Desocupe as suas mãos. Nós vamos clamar. E Jesus, Ele quer entrar na tua casa. Jesus, Ele quer visitar a tua casa, como visitou a casa daqueles dois discípulos. Logo depois que Ele ressuscitou, Ele foi para Emaús, e lá Ele visitou a casa de 12 dos seus discípulos. Aleluia. Mas Ele não visitou assim de qualquer jeito. Ele foi convidado, porque aquele homem disse: não vai, não passe direto, não passe de largo, fique conosco na nossa casa, entra para estar conosco em nosso lar. Aleluia. E nessa tarde você tem liberdade para pedir para Ele: pouse em minha casa, entre no meu lar, repouse no meu lar comigo, mora comigo, habita comigo em minha casa, pois Ele está disposto a entrar na tua casa, a entrar na tua família, a entrar na tua vida e mudar a tua história para a glória e para louvor do nome dele. Abra a tua boca e clame na presença de Deus. Você tem liberdade para orar, para clamar, para pedir um milagre, a presença do Deus vivo na tua vida, pedir a presença do Espírito Santo de Deus na tua casa, pedir a presença do Espírito Santo da verdade, para mudar a tua história, para mudar a tua mente, para mudar o teu coração, porque a palavra do Senhor descreve dizendo que Deus é quem tem poder para tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, esse peito de carne e abençoado para a glória, aleluia, e para louvor do teu santo e poderoso nome. Abençoa essas vidas, Jesus. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada casal, abençoa a vida dos filhos, abençoa a vida espiritual das tuas servas, abençoa a vida espiritual dos teus servos. Entra nesta vida, entra nesta casa, entra nos íntimos corações, entra nos mais secretos compartimentos da alma, faz morada, instala, Espírito Santo, a tua presença, instala a tua glória nesta vida. Tira, Senhor amado, todo impedimento, tira toda barreira, tira os resquícios do velho homem, da velha criatura, que muitas vezes, aleluia, quer gritar em nós dizendo que o Espírito Santo não tem liberdade para habitar em nós. Mas o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome glorioso do Filho
por Jesus Cristo, para tirar as barreiras, para tirar os impedimentos, para tratar com nossa alma e limpar o nosso ser e fazer morada a tua presença em nossa vida. Pai, continua conosco, revela a tua glória, revela a tua majestade, revela a tua soberania em nossa vida e que as tuas bênçãos venham sobre nós cada dia mais. Assim oramos no nome de Jesus e assim também agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Poder sentar, aleluia. Sente-se aí. Bendito é o nome de Jesus. Hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, hoje me convém entrar na tua casa. Dê uma salva de palmas aplaudindo o nome de Jesus. Aleluia. Esse personagem, pelo texto aqui que a gente lê, Zaqueu, fisicamente, humanamente, terrenamente, ele não tinha falta de nada. Porque a palavra do Senhor descreve dizendo que ele era um homem rico. Ele era rico. E quando se trata de riqueza, coisas aqui dessa terra, geralmente o rico não tem falta de nada. Vestes, calçados, materiais de uso particular, diário ou familiar. Ele não tem falta de transporte, ele não tem falta de alimento nenhum. Se precisar de medicamento, ele não vai ter falta, independente do valor que seja. Ele é um homem rico. Ele não tem falta. Como a gente diz, que assim, eu queria viajar dia tal, para o país tal, para a localidade tal. Eu queria tirar umas férias no mês tal. Então ele não tinha falta de nada disso. Homem abençoado. No contexto de época, do que condiz aqui o texto. Porque na época ter patrimônio, grande casa, lote grande, animais, moedas de ouro ou peças de ouro guardado, armazenado, isso no contexto do Antigo Testamento é sinônimo da bênção de Deus, é sinônimo da providência divina, pois nós encontramos isso desde o Gênesis até o livro do Malaquias, que é o que diz o Antigo Testamento. Então tudo no Antigo Testamento, se tratando da bênção de Deus, se resumia aos olhos do povo hebreu o que? Ele tem posses, ela tem posses. Então no contexto de época, Zaqueu era um homem abençoado, pois a gente sabe que grandes homens da Bíblia, quando Deus falou com eles e prometeu a eles abençoar, o tempo foi passando e eles foram multiplicando rebanho, eles foram multiplicando tendas, alguns chegaram até a fundar cidades, e isso não se resiste somente a homens, tem mulher na Bíblia também que fundou cidades. Então todas as vezes que Deus apareceu para alguém no Antigo Testamento, que Deus falou com alguém na Antiga Aliança, logo depois, com o passar dos anos, veio o quê? O cumprimento da promessa. Deus falou com Abraão, Deus prosperou Abraão. Deus falou com o filho de Abraão, Isaac, Deus prosperou Isaac. Deus falou com Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, e a bênção de Deus foi sobre a vida de Jacó, que é Israel. Prosperaram. Deus provou Jó, e depois Deus falou com ele, e tudo que ele tinha, que havia perdido, agora voltou em porção dobrada, e se tornou muito mais ainda
próspero para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. Deus olhou para uma mulher que não era da nação de Israel, e ela saiu do seu país e foi morar nas terras da Judéia, ela e a sua sogra, e Deus olhou para ela e resolveu que ela seria também mais uma portadora do sinônimo da bênção de Deus. Ela casou com um homem chamado Boaz, da tribo de Judá, e foi uma mulher muito próspera materialmente. Deus falou com Davi, e ele se tornou rei sobre Israel, e foi um homem muito próspero, a ponto de fundar muitas cidades e conquistar cidades que aos olhos da humanidade da época eram cidades inconquistáveis. Deus foi na vida de Davi e ele conquistou fortalezas. Porque era isso que no Antigo Testamento era sinônimo de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa portadora da bênção de Deus. Ele conquistava, ele granjeava, juntava, multiplicava. A gente tem um texto que fala de Isaac, que por causa da bênção de Deus que veio, a palavra de Deus sobre a vida dele, ele preparou uma terra numa época que não chovia, numa época de seca, de estiagem, e mesmo assim ele lançou sementes. Está escrito que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Sinônimo do que? Bênção de Deus. Aleluia, meu Deus. Então, quando você lê no Antigo Testamento e a gente vem estudar e concluir, quando se fala da bênção de Deus, no entanto, é que quando Deus prometeu a Abraão a bênção, Deus contextualizou que bênção seria essa. Deus disse: o orvalho do céu, mostrando que a bênção é vasta, é muito grande. Porque quando o orvalho do céu desce sobre toda a terra. E Deus falou para ele isso: a minha bênção para a tua vida, Abraão, em primeiro lugar vem do céu, é o orvalho do céu sobre a tua vida. E como consequência da promessa da bênção, agora também não fica só no céu, tem que vir sobre a terra. Porque a outra porção da bênção era o quê? A gordura da terra. E onde tem vida tem gordura. Glória a Deus. Tanto humana como também animal, da terra, do ar ou das águas. Então Deus prometeu para ele: vou te abençoar muitíssimamente, meu servo Abraão, a ponto de tu olhar para as estrelas e ver que a minha bênção na tua vida e na tua descendência é como as estrelas do céu. E quando tu olhar para a areia das praias, você vê que não só como as estrelas do céu é minha bênção na tua vida e para a tua casa, como também é como os grãos da areia da borda do mar. Então esse é o sinônimo de ser abençoado no Antigo Testamento. É ter, é possuir, é manter, é ter uma vida abençoada, é não sentir falta de nada, necessidade de nada, é tudo que colocar nas mãos e ter um propósito e lançar na terra. Deus derrama a chuva e Deus dá o fertilizante necessário para que venha crescer e produzir abundante para a glória do nome dele. Não tinha muita importância a espiritualidade, porque havia alguns compromissos ditados por Deus. Pecou, traz um bode. Pecou, traz uma pombinha branca. Pecou, traz esse negócio e entrega ao sacerdote, e ele faz o sacrifício, e eu cubro o pecado de vocês. Quer ser mais abençoado? Isso da antiga aliança, propósito de Deus. Tire 10% do que você recebe, do que chega nas tuas mãos, do que tu colhe, do que vem.
traz, deposita na minha casa, para que haja mantimento na minha casa, e não fica por aí. Deus ainda disse mais: fazei prova de mim. Olha só, é alguém que já tem sinônimo da bênção: orvalho do céu, gordura da terra, estrelas do céu e areia do mar. Deus ainda diz mais: faça a prova de mim, porque além do orvalho, da gordura, das estrelas e da areia, eu vou abrir uma janela no céu, e dela ainda vou enviar uma bênção tal sobre a tua vida. E ele diz que essa bênção tal não tem medida. Ou seja, a bênção já era grande. O sinônimo de ser abençoado já era grande. Aí Deus coloca mais um decreto: dizime e faça a prova de mim, e eu abro a janela do céu, e dela vos derrama maior abastança. Ou seja, Deus olha para o homem e diz: mas ainda assim eu quero te dar mais. Ainda que você já tem, eu vou te dar mais. Aí vem o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando ele vai nascer, ele não tem uma estalagem digna de um rei. Ele não nasceu príncipe. A Bíblia descreve que Jesus, o Filho de Deus, já nasceu rei. Primeiro nasce o filho do rei ou da rainha, e nasce como príncipe. Para sentar no trono, para ser rei, tem que ser coroado, tem que ser vestido de vestes reais, tem que sentar no trono e tem que ter o cetro na mão, e tem que fazer uma festividade de anunciação e aclamação do início do reinado. Jesus foi diferente, já nasceu rei, nasceu e viveu rei, morreu como rei, ressuscitou como rei, ficou 40 dias na terra como rei, e foi recebido no céu como rei, que é para a glória do nome dele. Mas ele nasce e não tem onde nascer. Descreve os textos sagrados, Novo Testamento, Aleluia. que ele vai nascer na manjedoura, Maravilha, Deus de glória. no lugar onde colocava alimento para os animais. Manjedoura vem de manjar, manger, que é o que? Lugar de comer, manjar, alimentar. Coloca ele lá, está lá. Aleluia, Deus. Ele cresce como um cidadão comum, trabalhando na carpintaria, como diz os textos. E ele vive a maior parte dos seus anos de vida como um cidadão comum, natural, judeu. Mas está escrito que quando ele completa o seu 30º ano de vida, o Espírito do Senhor vem sobre ele, e ele está ungido, porque ele mesmo começa a sua primeira mensagem dizendo exatamente isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu em primeiro lugar para anunciar o Evangelho, a palavra da redenção, a palavra da salvação. E ele também me ungiu para operar sinais, a ponto de soltar das prisões os presos, de libertar os cativos do seu cativeiro, e pôr em liberdade aqueles que não tinham mais possibilidade de ser livre para servir a Deus e adorar na beleza da sua santidade. E agora ele começa 3 anos e meio de ministério. É muito curto, é muito rápido. É muito rápido. Mas está escrito, aleluia, que nesses 3 anos e meio, isso João escreveu nos 2 últimos capítulos do seu livro, quase as últimas palavras de cada capítulo, que o número de milagres e sinais que Jesus operou foi tão grande, que João disse: se fosse para ser registrado na época que ele viveu, ele disse assim: se somasse todos os livros da terra, não seria suficiente para registrar a quantidade de milagres que o Senhor operou em ele. Aleluia. E nesses inteirinhos 3 anos e meio, o belo dia ele resolve ir a Jericó. E se eu vou em Jericó,
São as últimas semanas de vida de Jesus na terra. Esse episódio aqui está contextualizado a isso. Os últimos dias de Jesus na terra. Ele vai fazer a sua última peregrinação pelo território israelense. E ele sente desejo de ir à cidade bela de Jericó. E está escrito que perto de Jericó os seus apóstolos faziam um cordão de isolamento, dizendo: essas crianças não podem chegar até Jesus. E Jesus, vendo aquela contenção, ele diz: olha, libere os pequeninos, libere as crianças para se achegar a mim. Não impeça os pequeninos de vir à minha presença. Os pequenos, as crianças queriam se achegar a Jesus, e os maiores, os adultos, estavam impedindo. Jesus disse: pode parar com isso daí, pode parar com isso daí. Aleluia. Deixa os meninos e essas meninas virem até mim. E eu vou dizer um negócio para vocês: quem quiser morar no reino do céu, habitar no reino do céu, tem que converter-se como um desses pequeninos. Mais à frente, chega um rapaz de renome, um homem, um moço também, que tem sinônimo da bênção de Deus, o Deus de Abraão. A Bíblia diz que ele era um rapaz de valor, ele era um rapaz próspero, que não tinha falta de nada na sua vida também. Mas ele chega até Jesus, abrindo o seu coração, expondo para Jesus, e diante de quem estava, expondo que toda a riqueza que ele tinha e possuía não dava uma certeza necessária para ele, que era o quê? A vida eterna. Ele disse: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, disse: pega o que tu tem, vende, divide aos pobres, vem e me segue. E o texto bíblico se encerra dizendo que esta palavra de Jesus foi muito pesada para aquele rapaz. E logo depois ele recitar até os mandamentos para Jesus, ele sai da presença do Senhor, porque aquela palavra não condisse com a esperança que ele tinha. É igual nos dias de hoje, irmãos. Tem irmãos que vêm conversar comigo, e também não acontece só comigo, com certeza já aconteceu com você em algum episódio, e acontece com outros líderes. Tem pessoas que chegam na igreja, que chegam no templo e vêm conversar com o líder, mas ele já vem com a cartilha dele pronta. Ele já chega para a gente dizendo o que ele quer, que a gente fale para ele como a gente tem que orar em posição de mãos por ele e por ela. É tipo o espírito do Assírio Naamã, que saiu da terra dele leproso, e quando ele recebeu uma palavra que não condisse com a cartilha que ele havia desenhado e escrevido, ele saiu reclamando. Eu pensei que ele ia fazer barulho, eu pensei que ele ia fazer algum movimento, eu pensei que ele ia churiar, ou colocar a mão, ou derramar alguma coisa, ou isso e aquilo. Mas ele disse para mim mergulhar lá no Rio Jordão. Não tem rios de água limpa no meu país, como Arbana e Papá. Em vez de ele me mandar mergulhar lá, não, ele mandou eu mergulhar no Rio Jordão, rios de água barrenta. Ou seja, ele chega diante do homem de Deus e ele já vem com os quereres dele. É tipo nos dias atuais, tem algumas pessoas nunca entregaram a vida para Jesus, pouco deu ocasião de ouvir a palavra de Deus, nunca leu a Bíblia inteira, uma única vez sequer. E às vezes quer ensinar para a gente o que a gente vai pregar, o que a gente vai falar, como é que a gente tem que andar, o que é que ele tem que fazer. Já aceita Jesus dizendo: eu já sei o que eu tenho que fazer, e nunca leu a Bíblia toda uma única vez, nem o Novo Testamento, que é menor que o Antigo. Diz se pode um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? E aquele rapaz sai de diante de Jesus. Eu pensei que ele ia falar em outra coisa para mim. Eu vou perguntar de salvação, ele vem meter meus bens no meio. Eu perguntei para ele sobre a dúvida da minha alma. Ele não era um rapaz, como a Bíblia descreve, um jovem de valor, um moço prendado, estudado na palavra, porém ele não praticava por inteiro a palavra que ele conhecia. Vou ficar aqui não. Outro episódio, chegou um outro rapaz também, disse: Senhor, para onde o Senhor foi, eu vou te servir, eu vou te seguir. Aí Jesus olhou e disse: olha, essa esposa, ela tem as suas tocas,
ela tem os seus covis. As aves têm as suas árvores com seus ninhos. Agora o Filho do Homem não tem onde quer que repouse a sua cabeça. Ele olhou assim para Jesus: ó Senhor, esse negócio aí não dá para mim não. Eu pensei que o Senhor me falar outra coisa. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entrando em Jericó, ele ouve uma gritaria. Sabe aqueles gritos alarmantes? Aí alguém olha assim e diz: como ele não foi atendendo, eu vou lá atender quem está gritando. Ele disse: moço, o que é que você quer? Ele disse: eu quero saber quem está passando aí, porque a Bíblia descreve que ele era um rapaz cego. Ele disse: eu quero saber quem está passando aí, porque eu já vi muita caravana entrando aqui em Jericó, mas nenhuma caravana faz barulho como essa. Nenhuma caravana é tão organizada como essa, porque quem anda com Jesus, ele é organizado. Quem está acompanhado de Jesus, a vida dela é organizada. Ainda que às vezes tenha algum caos, mas se a pessoa assistir e ver, Jesus está no comando da vida e as coisas estão cada peça no seu devido lugar. Mas alguém pode olhar e dizer: mas as peças estão meio avacalhadas na minha vida, as peças não estão montadas, mas estão por enquanto exatamente no lugar que Jesus decretou para estar. Com um simples mover, ele coloca cada peça no seu lugar e o quebra-cabeça é montado. Porque ele é poderoso e ele é fiel. Alguém diz: ah, é o filho do carpinteiro que está passando aí. Aí outro diz: é o de Nazaré que está passando aí. De repente ele grita muito mais ainda e começa a chamar Jesus de filho de Davi. Alguém até excomunga ele: rapaz, eu te falei que era de Nazaré, e Davi não era de Nazaré, rapaz, e ele não é filho de Davi não, é de José. E mesmo assim ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: busque ele para mim. Pega um cego, leva a Jesus. Jesus olha para ele e pergunta: o que é que você quer que eu faça? Ele: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Eu quero voltar a enxergar. Aleluia. Jesus abençoa aquele homem, e na mesma hora ele fica curado da cegueira para a glória e louvor do nome de Deus. Porque não existe uma única coisa capaz de olhar Deus e dizer: não posso fazer, não dou conta de realizar, não consigo operar. Se Deus restaura a visão de quem é cego, imagine esse negócio na tua vida. Ele é poderoso para operar, basta você crer, porque Ele é fiel. Mas pastor, tudo indica que não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito humano, não tem mais jeito científico, não tem mais jeito físico. Se o Rei dos Reis se levantar hoje, ao teu convite, ele entra na tua casa e faz o milagre acontecer para a glória e louvor do nome dele. Aleluia, porque ele é fiel. Nunca foi visto uma única coisa que Deus não possa fazer. Ele ressuscita mortos. Glória a Deus. E tem um morto que estava sepultado já há 4 dias. Jesus foi lá, mandou tirar a pedra da porta do túmulo e chamou o morto pelo nome, e o defunto voltou a viver, ouvindo a voz soberana do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe uma única coisa impossível para o É Deus, aleluia. Ele liberta, ele transforma, ele cura, ele ressuscita e melhor, ele perdoa pecados. Ele tem esse poder de perdoar pecados. Porque no Antigo Testamento matava o cordeiro, matava o pombinho, e o sangue era derramado no altar, as carnes eram queimadas sobre o altar, a fumaça subia, e a Bíblia no Antigo Testamento descreve que aquele sacrifício cobria o pecado do homem. É Deus. Pega um pano, bota o objeto e cobre com um pano. Você sabe o que tem embaixo do pano. Ah, eu cobri com a minha toalha uma caneta. Você sabe que tem ali embaixo uma caneta. Já Jesus é diferente. Com o seu sangue, com o seu sacrifício,
ele não cobriu o pecado, ele extingue o pecado, ele perdoa e dele não se lembra mais. É diferente de cobrir. O sangue de Jesus perdoa, e quando é perdoado não é mais lembrado. O homem lembra, mas Deus não lembra. Ele entra em Jericó. Vou encerrar. Lá dentro de Jericó está Jesus. Vai com ele as crianças, as mães e os pais que estavam ali. Deixa o meu menino ir lá, deixa ele pegar em Jesus, deixa a minha filha ir lá, dar um beijo na mão de Jesus. Não, não vai. Agora as crianças estão saltando, correndo ali, brincando em volta de Jesus. Os pais estão lá, os discípulos estão lá, o cego, ex-cego, perdão, também está lá nesse momento. E lá dentro tem alguém totalmente diferente de boa parte daquela multidão. É uma pessoa que nunca viu Jesus, que nunca ouviu a voz de Jesus, só ouviu falar de Jesus. Era um homem rico, que o texto descreve, por nome Zaqueu, não tinha falta de nada, mas ele precisava da mesma bênção que o seu colega, o jovem rico, precisava, que era o quê? A salvação. Aleluia. E ele sabia que todo o seu capital não era suficiente para comprar a salvação. Ele sabia que tudo que ele juntara nesta terra, quando ele saísse daqui, aqui ficaria. E ele precisava de aval para entrar na eternidade no céu. Então o texto bíblico descreve dizendo que de repente ele procurou e ver quem era Jesus. Ele quis conhecer quem era Jesus. Ele quis ver quem era Jesus. Esse homem tão falado, esse nome tão pregado, tão proclamado, sinais e maravilhas que falaram para ele, que Jesus operou na Judéia, que Jesus operou em Jerusalém, que Jesus operou em Cafarnaum, que Jesus operou nas mediações de Belém, que Jesus operou lá na região de Betânia. Ele queria ver quem era Jesus, queria saber quem era Jesus. Olha que pensamento totalmente diferente dos demais. E no Novo Testamento, sinônimo da bênção de Deus não é o ter, o possuir, o poder, é sim quem você é na presença do Filho de Deus. Não é quem você é diante da sociedade, é quem você é na presença do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Este homem estava impedido, o texto bíblico diz, de ver quem era Jesus, porque ele era pequeno e a multidão era grande. Então ele sai na frente de todos e ele sobe a uma figueira brava. E lá de cima, pois ele sabia que o caminho que Jesus estava fazendo, pelo que disseram para ele, Jesus ia passar debaixo das copas daquela figueira. Ele disse: é daqui de cima que eu tenho que ver quem é ele. Ou seja, ele é pequeno, a multidão é grande, e por ser pequeno e a multidão grande, ele não conseguia ver quem era Jesus. Então ele sobe por um momento para tentar ver quem era Jesus. Aleluia. Porém, Jesus não era como os demais amigos de Zaqueu, porque ele era um homem rico, então ele era da nobreza. Ele atendia gente grande, ele convivia com pessoas nobres e grandes. E agora ele não acerta quem é Jesus, ele não acerta o alvo de poder dizer aquele ali é Jesus, porque Jesus é um cidadão comum, na aparência, igual a todos os outros judeus da época. O texto bíblico diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores. Quem olhava para ele não desejava, ele não consegue identificar. Mas Jesus vem passando. Olha que interessante, Jesus vem passando. Porque em primeiro lugar, se nós nos dispormos a buscar, ver e conhecer quem é Jesus, ele vai se deixar ser conhecido e visto. Glória a Deus. Porque ele mesmo vai se apresentar para quem está buscando ele, diferente da maioria. Porque nos dias de hoje, até os anúncios de vem ao culto é diferente, não é vem ouvir a palavra de Deus,
não é vem conhecer quem é Jesus, é vem receber o teu milagre, vem receber tua bênção. E as pessoas aceitam Jesus na atualidade, não é todos, é claro, já com a visão diferente do que é o reino, do que é a bênção de Deus. A bênção de Deus para nós é quem nós somos diante dele e quem ele é para nós em nossa vida. Aleluia. Tem igreja aí que convida o povo para ir no culto porque tem bolo, porque tem sopa, porque tem um cachorro quente. Vai ter um negócio aqui, tem um culto a Jesus, mas para ver quem é Jesus precisa de mais isso. Nós temos que ser como o salmista que dizia: alegrei-me quando me convidaram, vamos na casa do Senhor. Nós temos que ser como outro salmista que também diz: uma coisa eu buscarei, que eu possa habitar na casa de Deus por todos os dias da minha vida, e é isso que lutarei para que aconteça na minha existência, na minha vida. Você tem que vir à casa de Deus, não é porque você quer uma bênção, não é porque você precisa de uma cura, não é porque você precisa de uma prosperidade, não é porque você precisa de um milagre. Você tem que vir porque você reconhece que precisa o que é essencial para a nossa existência eterna, que é o bendito Salvador, que é o glorioso Filho de Deus, que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e olhou para mim, olhou para você e te chamou também. Talvez isso não dá para saber quem é ele, mas de repente ele ouve um chamamento: ei, Zaqueu, desce depressa, homem, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Agora tem que imaginar, tem que imaginar a alegria daquele homem. Rapaz, quem foi que falou para ele meu nome? Quem foi que disse que eu sou Zaqueu? Ele já sabia de todo o episódio. Ninguém falou, ele sabe, ele é Deus. Tem pessoas que não estão nem aí para o que acontece na tua vida. Tem gente que quer só saber da tua vida as coisas ruins, que é para poder boatar por aí. Mas sabe de uma coisa: quem está interessado na tua vida, na tua pessoa, é o Deus dos deuses e Rei dos reis. Quem está interessado no que está acontecendo na tua vida é o Jesus Cristo poderoso, que você veio aqui nesta tarde para convidar ele para pousar em tua casa, para entrar na tua casa, para entrar no meio da tua família, e vai sim entrar na tua casa por esses dias, por essas horas, e vai operar milagres para a glória e louvor do nome dele. Só quem crê nesta palavra abre a boca e adore o nome de Jesus. Aleluia. Para encerrar, a Bíblia descreve dizendo que ele deu um salto daquela árvore, desceu apressadamente com alegria e foi levando Jesus até a sua casa, pois ele recebeu Jesus gostosamente com alegria. Lá dentro questionava: olha aí, o senhor não é de Deus? Eu sabia que ele não era de Deus, porque os sacerdotes lá de Jerusalém, os anciãos das sinagogas, eles não entram na casa de pecador para comer. E esse daí é pecador mais do que os outros. Além de ser um pecador igual aos outros, ele é traidor da pátria, ele é um publicano. E é pior ainda, porque ele alcançou o direito de ser o líder dos publicanos, cobradores de impostos. Um judeu cobrando imposto de judeu para dar para romano estrangeiro. Olha a briga. Ele não é de Deus, está na casa do publicano. Aí Zaqueu, sabendo de todos os boatos, disse: Senhor, hoje eu declaro uma coisa: meus bens serão contabilizados e eu vou dar metade aos pobres. Ele fez diferente do amigo dele, o jovem rico. Entendam o texto, porque acontece simultaneamente, quase que no mesmo dia. Tudo no mesmo dia aconteceu. Jesus disse ao mancebo: vende o que tu tem, divida aos pobres, vem e terás um tesouro no céu. Zaqueu já não quis, mas eu quero, porque eu quero esse tesouro no céu. Olha, o sinônimo da bênção é diferente para nós hoje. Não é proibido você estudar, ter, possuir, lutar, mas você tem que sempre ter aqui na mente e no teu coração: em primeiro lugar, não é o meu carro, não é minha casa, não é o meu título,
não é o meu comércio, não é isso. Em primeiro lugar é Jesus na minha vida e a minha salvação com Ele eternamente. Se eu vou dar metade aos pobres de teu negócio, da outra metade, se eu defraudei alguém, ou seja, se eu peguei de alguém de maneira errada, eu vou dar para ele o que é dele e ainda vou dar 4 vezes mais. Glória a Deus. Jesus fica de pé no meio daquela multidão. Glória a Deus, aleluia. Uma hora dessa, o ex-cego está alegre, né? E ele vai dar metade para os pobres, eu sou pobre, eita glória, recebi o milagre de cura, então vou ser próspero. Jesus olhou, esse aqui é filho de Abraão. Olha o filho de Abraão, mãe. Aleluia. Esse aqui tem a bênção do céu na vida dele. Esse sim pode olhar para as estrelas e também para o pó da terra. Esse sim pode ver uma janela dos céus sobre a sua vida, porque ele também é um filho de Abraão. Aprenda isso, coloque isso na sua vida. Em primeiro lugar tem que ser Jesus. Não é a bênção que ele tem, não é o milagre que ele opera, não é a cura, não é a porta aberta, não é a aprovação que ele pode fazer com que você seja aprovado. Em primeiro lugar tem que ser ele na tua vida. Glória a Deus. A bênção espiritual dele no teu seio. A bênção espiritual dele na tua vida. A principal, a salvação. É a salvação. Aleluia. Em primeiro lugar para nós, a igreja, é a salvação. Se você tem teu nome escrito no livro da vida, acabou. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Medite nisso. Todos os dias, não é só depois que sair daqui ou agora. Medite sempre nisso, na tua salvação. Glória a Deus. Tu não fostes comprado com ouro e nem com prata. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como pregava o apóstolo Paulo. Paulo pregava dizendo: olha, eu estou habituado a passar sofrimentos por Cristo Jesus, ou seja, pela minha salvação. Frio, calor, ter agasalho, não ter. Padeço até prisões e açoites por causa de Jesus, que é a minha salvação. E nos dias atuais tem crente que não quer passar uma luta. Qualquer perseguição vem, Jesus não está nem aí para mim, nem gosta mais de mim. Ó. No mundo tereis aflições. Foi Jesus que falou, para mim, para você, para nós, na igreja. No mundo tereis aflições. Ah, mas tem de bom ânimo, vocês fiquem alegres, sejam animosos. Eu venci o mundo. E soa como uma palavra para nós de esperança, como se Jesus venceu o mundo, também somos capazes em Cristo Jesus de vencer as tribulações e as lutas. Coloque a tua mão sobre o teu coração, por favor. Faça isso. Já vamos encerrar. Hoje a palavra é de cunho pastoral. É do rei, é da salvação. Faça a tua oração aí. Se tem pecado, se você tem falhado, confessa para Jesus aí. Eu não quero saber o que você falou, o que você fez, como é que foi, onde é que foi, quando é que foi. Mas se você confessar para Jesus, arrependido, arrependida, o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar também. Ore ao Senhor, pode orar, pode conversar com Ele aí. Nós já vamos encerrar esse segundo dia desta campanha. Porque Jesus não quer que você saia daqui como você saiu as outras vezes. Jesus quer que você saia daqui nesta tarde justificado, perdoado, santificado, com alegria do Espírito Santo na alma. Ei, de cabassulha de calabá. Lemase, lemassou, remande, calabase, lama. Imalase, lemerase, manas. Aleluia. O sangue de Jesus está perdoando pecados aqui nesta tarde. O sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus está sendo derramado, espargido sobre a tua vida aqui nesta tarde.
O Senhor está te justificando, te perdoando, te purificando e limpando as tuas vestes nessa tarde. E o Senhor diz assim: vai, não peques mais, não faça mais, não fales mais. O sangue de Jesus é poderoso e está te purificando nesta tarde uma vez mais. Pai, no nome de Jesus, continua conosco, Pai, nos livra do mal. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor amado, a tua filha, na vida espiritual, o teu filho também. Dá saúde a essa mulher, dá saúde a esse homem. A tua bênção, a tua transformação. E que possamos sempre priorizar a salvação do Senhor que chegou até nós. Nos livra, Senhor amado, do homem mau e violento. Nos livra dos demônios e de Satanás. Entre em nossa casa, aleluia, e faz morada, no nome do Senhor, no nome do Senhor. Quem pode, diga glória a Deus. Uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Aleluia. Pegue na tua mão uma contribuição aí, se você tem, você trouxe, pegue na tua mão uma contribuição. Aleluia. Nesse mês aí, é só essas 2 últimas semanas. Antigamente a gente fazia 4 votos. Esse ano o Senhor falou 3 votos. Então essas 2 últimas semanas, semana passada, essa semana, você tem liberdade, tá bom? Se quiser fazer um voto, tem aqui sobre o altar. Quando você vier receber a unção com óleo e quiser fazer um voto particular, você e o Senhor nosso Deus, você vai pegar aqui, vai levar com você e você vai fazer o seu voto e vai voltar aqui para cumprir com o teu voto para a glória e louvor do nome de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. É voluntário, levante a tua mão, bendito e eterno Deus. Confirma o teu milagre, a tua bênção, a prosperidade e multiplicação, tua surpresa divina, a tua maior abastança. Abre os nossos olhos, ó Pai, cada dia mais para que possamos ver tão grande porta de salvação que o Senhor abriu, que jamais vamos negociar nossa vida espiritual, nossa salvação dada pelo Senhor. Nos conduz, nos orienta e prospera o teu povo em tudo por tudo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, vem à frente, coloca aqui no altar. Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te prospere, que a bênção do céu venha sobre a sua vida cada dia mais, e tudo que você colocar as mãos, que a virtude que estava sobre a vida de José, sobre a vida de Ana, sobre a vida de Mardoqueu, que essa mesma virtude esteja sobre a sua vida. A palavra de Deus está dizendo que esses 2 homens e essa mulher, aonde ele chegava e colocava as mãos, Deus multiplicava, Deus abençoava. E é isso que eu desejo para a tua vida. Que multiplique, que a bênção de Deus aumente na tua vida. Fique de pé. Fique de pé. Amanhã, quarta-feira, o clamor do meio-dia é sobre a direção do círculo de oração, mulheres que oram. Tanto amanhã meio-dia, como também amanhã à noite. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu estou alegre que ontem eu recebi um convite para ir pregar em um lugar que boa parte dos meus amigos não vai muito pregar, que é lá no Orgulho do Marinho. Graças a Deus, vamos lá ganhar pelo menos umas 10 almas para Jesus. Isso eu estou falando com educação, né? Porque Jesus é maravilhoso. Ele continua salvando. Ore comigo, para que vá tudo bem, dê certo, no nome de Jesus. As pessoas falam que o clima é mais pesado, né? Então vamos lá, sentir um pouco desse clima, para saber se é mesmo ou não. No nome de Jesus. Levante a tua mão. Ore agradecendo ao Senhor. Pode orar agradecendo ao Senhor. Se preocupa hoje não com profecia, visão, revelação. Se preocupa com nada disso não. Aleluia. Se você já colocou os teus olhos em ver quem é Jesus, conhecer verdadeiramente Jesus, e se você já convidou Jesus para ir com você lá para a tua casa, você não precisa hoje de uma profecia, de uma revelação, de uma visão. Você já está seguro do milagre, da resposta e da vitória. Pai, como todos nós, aonde vamos ao sair daqui, meu Pai, que as coisas dê certo e melhore, cada dia mais, em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Olha como Jesus é bom, né? A nossa irmã aqui, eu esqueci o nome da irmã. Aline, não vou esquecer mais nada. Ela veio semana passada, a semana inteira, uma bengala, né? E olha como é que ela chegou aqui hoje já. Para a glória de Deus. Jesus é maravilhoso.
maravilhoso. Mexendo. Jesus é maravilhoso. É só a gente colocar os olhos nele. Todo mundo. Estenda as mãos. Deus abençoe sua vida, pai, família, sua casa, seus filhos. Deus abençoe a vida do seu pai. No nome de Jesus também. No nome de Jesus, estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Mais uma salva de palmas para Jesus. Está encerrado. Vem aqui à frente receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. Entra no lar do teu filho. Entra no lar da tua filha. Entra lá, Jesus. No lar da tua filha. Abençoa. No nome de Jesus. Amém.